O homem que pretende ofender ou que teme que, a qualquer momento, venha a ser ofendido, procura naturalmente aliados e companheiros, pois funcionava assim naqueles tempos. Estendendo a tal ponto essa tendência, os indivíduos se mantinham juntos em classes, formavam novas e procuravam, cada qual à sua maneira, a maior potência daquele grupo a que pertencia. E Promessi Sposi, Alessandro Manzoni, 1827. Então, pessoal, mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre o Estado, o poder político e o poder econômico, essa relação. Por quê? Porque agora, com essa novelização da Lava Jato, a gente vem sendo chamado a pensar sobre isso, né? Ou seja, essa promiscuidade, dita promiscuidade, entre o setor público e o privado. O que acontece é que no capitalismo, o dinheiro é um dado insubstituível da realidade. E ele vai, sim, se comunicar, né? Ele vai ter essa relação com o poder político, que é justamente o que acontece na Lava Jato. Em qualquer estado, e os Estados Unidos são um ponto bom pra gente ver isso, né? A indústria de armamento deles, há essa relação. Então lá como cá, acordos entre a iniciativa pública e privada, parcerias acontecem. Em 2017 mesmo, a presidente da Coreia do Sul foi impeachmentada por uma questão de propina e tal, com a empresa Samsung, que é uma empresa privada. Ou seja, isso é uma coisa só do Brasil, a gente tem que ter isso em mente para começar a falar. O que tem que acontecer é que essas relações precisam ser ordenadas pela lei, né? E o que não é o que está acontecendo segundo a Lava Jato. E segundo esse caso, por exemplo, da Coreia do Sul. Entendendo bem essa relação entre o poder público e o poder econômico, o professor Gavão de Souza diz o seguinte: o poder econômico é representado pela célula capitalista, que forjou o Estado moderno no decurso do século XIX, segundo seus próprios interesses. Reage o poder político à dominação do poder capitalista e temos o choque inevitável no qual novas forças econômicas fazem sentir a sua presença, procurando tirar proveito das conjunturas. Daí resulta uma certa debilidade do poder político, o qual, para substituir e enfrentar os seus adversários, precisa apoiar-se numa força econômica. Resta, portanto, concluir que o poder econômico e o poder político precisam um do outro. E é essa relação que a gente quer ver nesse vídeo hoje. A gente está dividindo aqui, o professor Galvão também faz assim, mas essa relação é dialética, né? Ou seja, o poder político acaba sendo o poder econômico e o poder econômico acaba sendo o poder político. A gente dividiu só por uma questão de didática. O que a gente vê nesse tipo de relação entre o público e o privado é que os dois querem manter o status quo. Então tudo se resume quase a uma questão de poder. A gente vai falar sobre isso, né? O poder do Estado, como é que ele reage a essas influências. Nossa introdução a gente falou das classes, né? E a gente está se referindo ali às corporações de ofício, por exemplo, os tecelões, os artesãos, que eram grupos que se uniam para manter os preços, para manter aquela relativa parcela de poder que eles tinham dentro da sociedade. Isso, outrora, né? Hoje em dia não é mais assim, não tem mais corporações de ofício, por exemplo. Mas aquele trecho servia para mostrar isso, né? Essa questão do poder. Com o passar do tempo, a gente delegou ao Estado isso, né? Saiu das corporações de ofício, né, da Idade Média, e fomos para o Estado, ou seja, o Estado deve regular essa atividade econômica e política. Então, com o intuito de dar mais luz a isso, a gente quer trazer aqui duas organizações paraestatais que a gente vai chamar: a milícia e a máfia. Paraestatais porque elas dialogam com o Estado, elas não são o Estado, elas estão ali concomitantes com o Estado. A origem da máfia costuma-se dizer que começou no sul da Itália, já num contexto de baixa Idade Média, vindo para a Idade Moderna, né? E o que acontece é que ali algumas formações, alguns arranjos socioculturais parecem que proporcionaram o nascimento dessas organizações paraestatais que são as máfias. A máfia não existe só na Itália, né? A gente pode, por exemplo, falar sobre a máfia norte-americana, ítalo-americana, para ser mais exato, ou a máfia russa, por exemplo. Então, para ver que não é uma coisa italiana, mas algo que toca também, tange o ser humano, né? A unificação da Itália foi muito tardia. 1870 é a data que a gente pode arbitrar aqui. E isso costuma-se dizer que foi um grande fator para que a máfia existisse. O que aconteceu? A Itália se unificou, aqueles reinos, a gente fala disso sobre o vídeo do Maquiavel, se quiserem dar uma olhada. Aqueles vários reinos se unificaram na península ali, só que faltou Estado para alguns deles. O Estado não foi de uma maneira homogênea para todos, e se criaram então as máfias mais no sul da Itália. Nápoles, Calábria, né? Por ali, mais pelo sul do que pro norte. Voltando então bem anteriormente à formação da Itália, a gente quer trazer um romance, I Promessi Sposi,
do Manzoni, né? Esse romance que a gente falou na introdução, é um romance histórico, e ele vai nos mostrar como no norte, na Lombardia ali, como é que funcionava o Estado italiano em 1630, mais ou menos, no século XVII, portanto. O que acontecia ali? Rapidamente, o domínio espanhol. No norte da Itália havia o domínio espanhol. Mas como é que se dava esse domínio? Quer dizer que o exército espanhol estava lá toda hora? Não. Os senhores das casas, das dinastias ali, dominavam o poder local, era descentralizado, mas todos eles aceitavam uma vassalagem ao Império Espanhol. Mas o Império Espanhol não estava ali sempre, né? Era por intermédio dessas casas que ele mantinha o poder, por contratos, por acordos, né? Pela força militar às vezes também. Os senhores feudais mantinham o poder. A gente já está falando numa época em que o feudalismo está cada vez acabando mais pela Europa, mas ali na Itália, no norte, ainda tá forte a coisa, né? Justamente pela unificação tardia da Itália, a dificuldade de criar um Estado. O senhor feudal, ele controla o poder da terra. Nessa época, a gente vai lembrar que não é a Revolução Industrial ainda, era a atividade econômica principal, ou seja, eles detinham o monopólio do poder e as dinâmicas da economia. No romance do Manzoni, a gente não vai ver tão detalhadamente, mas a gente tem o Renzo e a Lucia. Esses dois querem se casar, bem no começo do romance, e o Dom Rodrigo, no começo do romance a gente não sabe muito bem porquê, não quer que eles se casem. E ele vai lá no padre e diz, padre, não casa essas pessoas. E os dois tentam se casar. E é mais ou menos isso o romance inteiro. É um romance romântico, né? Apesar de ser histórico. O que acontece? O que a gente percebe é que esse Dom Rodrigo, que é o cara que não deixa os dois se casarem, ele não é o rei, ele é um senhor. E ele detém uma parcela do poder que de fato está com ele. Não adianta o Império Espanhol é quem domina ali, mas quem tem o poder de fato é ele. E o que acontece é que o Renzo e a Lucia não tem como escapar da força desse senhor. Eles não têm um governador para quem chegar assim, olha, tá acontecendo um arbítrio ali, tá? Isso aqui tá errado. Eles vão atrás da igreja. E o padre Cristóforo então decide ajudá-los. Enfim, o Renzo foge, a Lucia foge e tal. E a igreja tenta ajudar. E aqui a gente já vê a parcela da igreja, da hierarquia que tem na máfia também, né? Porque a igreja funciona nesse lugar como, na falta do Estado, as pessoas acreditam que a igreja, na providência divina, vai ajudar eles, né? O que eu quero apontar aqui é que a proteção que o senhor feudal proporciona é análoga àquela que o mafioso proporciona. No romance, quando os dois fogem, o Dom Rodrigo diz assim, dou 4 escudos agora e a minha proteção para sempre para aqueles que trouxerem a Lucia e o Renzo nas mãos dele de novo. Ou seja, proteção para sempre. Guardem isso. O próximo romance que a gente vai ver é o Gomorra. É um romance tese, um romance ensaio que fala sobre a máfia Camorra na Itália, né? Aqui a gente já não está falando mais de uma estrutura feudal. Lembra que eu não estou falando de máfia no Manzoni, né? Eu estou mostrando como é que a sociedade funcionava e que propiciava a máfia. Aqui a gente está falando de máfia de fato. O Roberto Saviano, que é o escritor, ele, meio jornalisticamente assim, vai dizendo como é que essa máfia funciona. E ele mostra que a máfia funciona dentro dos padrões do capitalismo. Ou seja, a máfia precisa de um Estado, né? A máfia quer impor as suas regras dentro de um Estado organizado já. A máfia precisa dessa ideia do Estado. Ela precisa saber que existe um Estado com quem ela pode se relacionar. O seguinte, o Peter Reuter, que é um professor norte-americano criminologista, diz o seguinte: mafiosos têm uma estrutura familiar e uma hierarquia rígida. A máfia se baseia na obediência apaixonada aos superiores. E a gente pode lembrar o omertà, né? Aquela palavra napolitana que é uma questão de respeito, de ficar quieto, de não entregar ao próximo, né? E ele também diz o seguinte: as máfias fazem um pouco de tudo. Olha a origem da máfia. Geralmente começam fazendo a extorsão de pequenos comerciantes e depois vão se aproveitando das brechas da lei em cada região. Se aproveitam daquilo que eles podem, né? E fazem um para-estado dentro do Estado. Vamos às milícias agora. O Marcelo Freixo, na época era deputado estadual, presidiu uma comissão que investigava as milícias no Rio de Janeiro. E lá ele é bem categórico e diz assim: milícia é máfia. Por quê? A gente dá razão aqui pro Freixo, porque a questão da proteção é comum à máfia e à milícia, né? O grande ativo da máfia e da milícia é proporcionar proteção que a gente acha que o Estado não proporciona. Seja na Itália, no sul da Itália, seja numa favela no Rio de Janeiro. O Freixo diz o seguinte: as milícias tinham um braço social de assistência e um braço de terror. Então isso, ela protege dela mesma. Até aqui a gente tentou estabelecer então alguns pressupostos para o nascimento da máfia. E parece não haver algo tão fixo. Por quê? Porque se fosse um argumento, se a gente partisse do argumento
que o não se sentir da nação do sul da Itália proporcionasse a máfia, na Alemanha também teria que ter, porque a unificação também é tardia lá, 1871. Outro argumento é, como é que foi nos Estados Unidos então? Como é que tem máfia italo-americana? Ou seja, Nova York, Chicago, dizer que não tem Estado organizado, eu acho raso. Ou a máfia russa, tá, temos o Estado feudal também, que saiu do Estado feudal, demorou pra sair daquela atitude feudal, mas... Então, não parece ter uma gênese muito própria da máfia, apesar de ter pontos em comum. A formação das milícias parece ser mais certeiro dizer que depende de uma ausência do Estado, né? Até porque a abrangência da milícia, ela, claro, faz uma pirâmide, que a gente consegue ver, mas assim, no dia a dia da milícia, mexe-se com muito menos dinheiro do que a máfia, em teoria. A gente tá falando de gás, de gato, de proteção, mas... Enfim, claro, tu vai pra pirâmide, tu vê que é um baita de um negócio, mas tem essa questão do alcance também da máfia e da milícia. A Operação Lava Jato, então, que tá nos assolando aí, e vários excessos, a gente não quer entrar nisso, mas assim, o que ela mostra é que o setor público e o setor privado estão numa relação que não tem mais como ser. Essa questão do Estado, quanto poder político, a gente volta para o começo, quanto poder político pode influir no poder econômico, quanto poder econômico pode influir no político. É isso que a questão Lava Jato está nos provando, está nos mostrando e está dizendo assim, como é que vocês querem que essa dinâmica se dê? A gente percebe que não tem nada a ver então com máfia ou milícia, né? Então quando a gente vê assim vários jornais, é máfia, milícia... Não é, a Operação Lava Jato é outro tipo de arranjo, se a gente quiser dizer assim. O que a Lava Jato nos mostra é que vários políticos foram financiados com dinheiro de propina. Ou seja, eles combinavam lá os cartéis, como é que ia funcionar, quem é que ia ganhar a licitação. E a diferença dessa licitação virava dinheiro para financiar a campanha. Resumidamente, é isso que a Lava Jato nos mostra. Por que a gente falou sobre máfia, milícia e Lava Jato? Porque esses três estatutos têm uma coisa em comum, é a corrupção. E a gente viu que a máfia, a milícia acontece em outros lugares. Assim como aquela Operação Lava Jato já aconteceu, né, na Itália uma coisa parecida, ou a presidente da Coreia do Sul, que foi impeachmentada por uma questão parecida, a Samsung, que a gente falou no começo do vídeo. Ou seja, não nos parece ser um traço cultural do brasileiro a corrupção. Talvez seja um traço da humanidade, porque acontece nos Estados Unidos, a máfia italo-americana, acontece na Itália, acontece na França, no sul da França tem máfia também forte, na Rússia. Ou seja, nos parece que esse jogo está muito mais ligado à estrutura do Estado que a gente tem e do Estado que a gente quer. Ou seja, o quanto o poder econômico pode influir numa decisão política, ou o quanto uma decisão política pode influir num poder econômico. É isso que a gente tem que regular e saber o quanto a sociedade brasileira quer desse jogo, o que a gente quer desse jogo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo. Quem gostou do vídeo, curte, fiquem com o Drummond e até a próxima.